Olá, estamos de volta com o seu programa Saúde na TV, o programa que trata e cuida da sua saúde. E se o assunto é saúde, interessa sim, senhora. Pois é, estamos a falar do coronavírus. Teve o primeiro caso em dezembro de 2019 na República da China, em Wuhan. De 2019, 4 pessoas deram entrada no hospital de Wuhan, a maior cidade central da China, com mais de 11 milhões de habitantes. Em comum, os 4 tinham um caso estranho de pneumonia muito séria que testou negativo para todo tipo de vírus respiratório comum, como a gripe. E o mais preocupante, os 4 trabalhavam na feira de pescados de Huanan, uma feira que vende muito mais do que peixes, com sapos, marmotas, tartarugas, pato, fazão, ganso, porco, javali, crocodilo, enfim, uma variedade enorme de animais selvagens que frequentemente têm doenças que nós não temos. Sintomas são parecidos com os de uma gripe, muito pior para quem pega. Tosse seca, falta de ar, febre, problemas no pulmão e diarreia forte. Mas muito pior porque de cada 100 pessoas com coronavírus, em média 20 a 25 têm complicações sérias e precisam ser internadas. Proporcionalmente, são mais de 1000 vezes mais pessoas hospitalizadas do que em um surto de gripe. O mais preocupante são os casos dos idosos. Em surtos passados desse mesmo tipo de vírus e no surto de 2019 e 2020, quase ninguém com menos de 25 anos fica doente e tem complicações, enquanto entre os mais velhos, acima de 65, a situação é mais séria, especialmente por conta de complicações como problemas cardíacos, respiratórios, diabetes, que pioram o quadro. Mesmo assim, dos casos estudados em 2020, o vírus não mata muitas pessoas, ele preocupa porque ele debilita muito elas. Como ele é um vírus respiratório, como o da gripe, os cuidados são os mesmos que a gente toma para não ficar gripado. Lavar bem as mãos ou usar álcool gel e desinfetante várias vezes ao dia e sempre que sair de casa. Em regiões de perigo, cobrir o rosto com máscara tanto para não contrair o vírus quanto para garantir que alguém doente não passe para outras pessoas com espirro. E isolar os doentes. Como os sintomas acontecem perto da exposição, isolar quem teve febre, sintomas respiratórios ou quem entrou em contato com as pessoas doentes ainda é o melhor caminho para conter a doença, mesmo no caso dos mais novos que não desenvolvem as complicações porque podem passar esse vírus para os idosos. No caso do coronavírus, esse isolamento precisa ser muito mais sério para a gente não ter uma nova pandemia. Nos casos anteriores e nesse surto de 2019, um dos grupos que mais sofre com a doença são profissionais de saúde tratando dos casos mais sérios. Por isso é uma infecção tão complicada. Felizmente, nesse surto atual, tudo indica que esses profissionais não estão sendo tão atacados quanto esperado quanto antes. Deu para se informar acerca do coronavírus? Pois é, agora vamos a um curto intervalo, voltamos já já. Olá, seja bem-vindo a 2020 na JMTV, a televisão do amor. Aqui você encontra uma variedade de programas, repórtagens de mestre, Nós e a Missão, Memórias da Missão, Saúde na TV, Valentes do Mestre, Aprenda com o Mestre e muitos mais. Encontre-nos a partir das redes sociais, do Facebook ou do YouTube. JMTV, a televisão do amor, a paz! Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer. Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer. Porque Jesus é que me libertou da minha mãe, Ele me fez nascer. Porque Jesus é que me libertou da minha mãe, Ele me fez nascer. Qualquer pessoa que estiver infectada pelo vírus deve se manter distância. Não é bem distância de discriminar, mas todo cuidado é pouco, porque a tua saúde também vale, sim, senhor.
de onde veio isso? A gente ainda não sabe. Sabemos que esse vírus é bem parecido com o de morcegos, o que quer dizer que ele não deve ter vindo de uma cobra, mas também não garante que ele veio diretamente do morcego para as pessoas. O mercado de pescado de Wuhan não vendia morcegos e nos casos anteriores desse tipo de vírus ele passou do morcego para outros bichos, como o dromedário, e depois para humanos. E isso acontece com contato com o animal vivo ou com a carne dele e não com a comida preparada. O CDC chinês testou os bichos da feira de pescados e animais da região atrás de qual podia ser a fonte da infecção, mas não acharam nenhum bicho contaminado. Mesmo assim, fecharam o mercado e agora a gente não sabe se esse surto começou no mercado porque ele foi trazido por algum bicho que estavam vendendo lá ou porque alguém que cria esses bichos e convive com morcegos ou com outros animais de criação veio infectado do interior da China para Wuhan e passou para as pessoas por lá. O que nós sabemos do vírus e dos casos de transmissão acompanhados indica que foi uma transmissão para humanos e que a transmissão entre as pessoas agora está acontecendo bem. Um grupo de familiares com transmissão entre pessoas e sem contato com o mercado ou com qualquer alguém de lá mostra que a doença consegue se espalhar sozinha e também mostrou transmissão vinda de pessoas sem sintomas, o que só reforça a necessidade de isolar os casos e acompanhar as pessoas próximas para garantir que todo mundo doente está isolado. A vida começa a voltar ao normal na província de Hubei, mas ainda com medidas rígidas de controle. Nos supermercados deixam de entrar pequenos grupos de pessoas. Nos hospitais, mais de 700 pessoas receberam alta. Agora, a China vai ajudar a Coreia do Sul a controlar a doença, onde 87 casos foram registrados hoje. Em uma videoconferência, líderes dos dois países discutiram formas de conter a pandemia. A preocupação maior são os casos importados de outros países. Ficamos por aqui com mais um programa Saúde na TV, o programa que trata e cuida da sua saúde. E se o assunto é saúde, é claro que interessa, sim senhor, para todos nós. Eu, Yolanda Cif, com muita grande tristeza, me despeço com um beijo. A paz do Senhor.